Olá, atléticas! Nesse vídeo nós vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês oficial da prevenção do suicídio, também conhecido como Setembro Amarelo. É um assunto que é triste, mas nós precisamos falar até para que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E, infelizmente, é cada vez mais comum nós ouvirmos diariamente que alguém ou está pensando em se matar, ou que alguém realmente efetivou o suicídio. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse fenômeno, desmistificar ele, para que a gente possa entender quais são os sinais das pessoas que estão à nossa volta e ajudar a prevenir. Então vamos lá, o que é o suicídio? O suicídio é justamente o ato deliberado de tirar a própria vida. E quais são as causas para o suicídio? Infelizmente são muitas, né? Uma pessoa, quando ela pensa nisso, ou quando ela realmente tenta se matar, é justamente porque ela está sofrendo, ela está num sofrimento psíquico tão intenso que ela não vê uma outra saída para isso. Ela acredita às vezes que a única alternativa para acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, é justamente a morte. E o que pode causar essa dor? São vários os fatores. Pode ser desde problemas de dores crônicas que ela sente, pode ser um sentimento de culpa, de vazio, pode ser o luto de uma outra pessoa que ela não conseguiu lidar. Pode ser separação dos pais, separação do marido, namorado, pode ser uma gravidez repentina. No caso dos adolescentes, o bullying, a baixa tolerância à frustração, o tédio, não saber se relacionar direito, não ter uma comunicação eficaz, até mesmo, às vezes, a solidão que eles sentem pode ser motivos que levam a ideação suicida, a tentativa e a consumação do suicídio. Então, infelizmente, o suicídio é um fenômeno muito complexo que envolve avaliar questões biológicas, sociais, psicológicas, ambientais. Então, não tem como atribuir somente a uma causa. E é por isso que nós precisamos reconhecer os sinais de alerta. Então, tem mudanças no comportamento. As pessoas começam a se isolar mais. Então, o isolamento social é um fator que precisa ser levado em consideração. A própria mudança nos hábitos de sono, higiene e alimentação, ou seja, a pessoa começa a comer demais ou não come nada, dorme demais ou não sente sono, ela já não cuida mais da questão do banho, de escovar os dentes. Todos esses podem ser indicadores, né, os sinais de alerta. As publicações nas redes sociais são coisas muito importantes para a gente prestar atenção. A pessoa começou a publicar coisas assim, mensagens que têm mais relação com desespero, desamparo, ideias de morte. Isso tudo a gente precisa prestar atenção. E ainda, mudanças de humor. A pessoa pode ficar muito irritada de uma hora para outra. Você percebe a pessoa também muito impulsiva. A impulsividade, a agressividade também são fatores que predispõem mais ao suicídio. E também outras coisas que a gente pode prestar atenção são nas frases que as pessoas dizem. Então é muito comum ouvir: eu não aguento mais, eu sou um peso para os outros, as pessoas serão mais felizes sem mim, não tem sentido para minha vida, eu não quero mais viver. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e não pensar que a pessoa está somente tentando chamar atenção. Tem aí sim um pedido de ajuda, tem um significado por trás de tudo isso. E aí entra a parte onde eu acho que é importante a gente saber que nós podemos não ser especialistas nisso, mas nós podemos desenvolver essa capacidade de ouvir melhor as pessoas e de prestar atenção nesses sinais. O escritor, que é médico, psiquiatra, Neuri Botega, autor desse livro, ele criou um acrônimo com as letras ROC, que são justamente 3 passos
para ajudar as pessoas que você identificou uma possível ideação suicida. Então o R é de reparar no risco. Se você prestou atenção nesses comportamentos, viu que ela pode ter essas ideações suicidas, então você precisa ouvi-la atentamente. É aí que entra o O, de ouvir atentamente. Não adianta a gente ficar falando, olha, isso vai passar, isso é coisa da idade, ou a gente começa a falar da nossa vida. Não, a gente precisa acolher essa pessoa, ouvir com interesse, saber o que ela está sentindo, tentar se colocar no lugar dela. E aí, por último, a letra C, que é de conduzir ao tratamento, conduzir essa pessoa. Se você percebeu que existem esses riscos, então a gente não pode somente ouvir, ir embora e virar as costas. A gente precisa sim fazer um encaminhamento. Se a pessoa às vezes ela está numa depressão muito profunda, ela não vai ter energia para ir procurar ajuda em algum lugar. Ela vai precisar sim ser conduzida a isso. Então, combina com ela, leva ela nos centros de apoio, num psicólogo, num psiquiatra. São vários os lugares onde a gente pode procurar ajuda. Então, esse vídeo ele foi curtinho. A ideia é justamente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, para saber que o suicídio ele pode sim ser prevenido e está na mão de todos nós ajudarmos aos que estão ao nosso redor. Isso é uma causa que precisa ser trabalhada, precisa ser desmistificada, então faça a sua parte e ajude quem você ama a ter uma vida melhor, uma vida plena.